Olá, tudo bem com você? Este vídeo é uma resposta a comentários feitos por 3 pastores em vídeos na internet com respeito aos adventistas do sétimo dia. Depois eu vou dizer o que motivou essa minha resposta em vídeo, mas antes eu quero lhe recomendar alguns materiais que seria importante você ter ou consultar quando quiser conhecer o pensamento dos adventistas, a crença deles, as doutrinas que eles pregam e vivem. O primeiro deles é este aqui, o livro Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. Ou seja, é um livro que traz aqui, é um livro oficial, votado pela liderança mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. A edição em português é impressa e publicada pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Se você quer saber como pensam os adventistas, o que creem os adventistas, esse é o livro. Ele traz aqui realmente uma explicação teológica, bíblica, dessas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu diria até que em lugar, quem sabe, de ficar ouvindo, assistindo a vídeos de críticos, que inclusive trazem muitas inverdades a respeito do que pensam e creem os adventistas, o interessante seria consultar diretamente a fonte, né? Saber deles e da literatura deles aquilo que eles ensinam. Talvez a literatura seja até, talvez não, com certeza a literatura seja até melhor, porque eventualmente pode ser que algum membro da igreja desavisado esteja, quem sabe, até ensinando alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a igreja realmente pensa. Acontece em outros movimentos também, nem sempre a opinião de uma pessoa representa o todo de uma igreja, de uma organização, portanto a literatura oficial com certeza é a melhor fonte para você conhecer essa organização, essa instituição, essa igreja. Um outro livro muito bom, também da CPB, você pode encontrar no site cpb.com.br, eu recomendo para adventistas e para aqueles que querem conhecer o pensamento dos adventistas, é este aqui, Respostas a Objeções, subtítulo, Uma Defesa Bíblica da Doutrina Adventista. Um livro muito bom, trata aqui das principais críticas que são feitas à Igreja Adventista do sétimo dia, e eu recomendo realmente que você conheça, leia, use esse manual aqui, se você necessitar de explicar, quem se fosse um adventista, e precisar explicar as suas crenças para alguém, aqui traz então esses assuntos mais polêmicos. E um terceiro aqui, questões sobre doutrina. Questões sobre doutrina. É uma resposta que foi dada alguns anos atrás pela liderança mundial da Igreja Adventista do sétimo dia a igrejas evangélicas que faziam acusações injustas contra os adventistas. Então, é outro livro oficial, outra literatura da Igreja Adventista do sétimo dia, publicado aqui no Brasil pela editora oficial da igreja, a CPB, que eu recomendo a vocês que desejam aí conhecer um pouco mais essa questão ainda. E conhecer também para poder responder às críticas injustas que são feitas aí na internet, por vídeos, áudios, enfim, pessoas que não conhecem o pensamento dos adventistas e se atrevem, né, aí a criticar, a falar contra, sem ter uma base adequada. Eu não nasci em um lar adventista, me tornei adventista com 18, 19 anos. Eu era líder da igreja a qual pertencia anteriormente. Eu era um praticante dessa religião. E para me tornar adventista foram pelo menos 3 anos de muito estudo comparativo, de leituras, para conhecer realmente aí o pensamento, né, pelo menos a base do pensamento bíblico, doutrinário, adventista. E ao longo desses 30 anos em que eu já sou adventista, tenho lido, pesquisado, me aprofundado, já li a Bíblia várias vezes e posso lhe dizer com humildade e com respeito que eu tenho certeza absoluta de que as doutrinas adventistas têm embasamento bíblico. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é um react, é uma reação a 3 vídeos de 3 pastores que eu respeito muito, inclusive eu quero deixar isso aqui bem claro. Alguns críticos aí na internet não vale nem a pena a gente ficar rebatendo, porque são pessoas que são ácidas, não demonstram respeito cristão, então fica até complicado de reagir a esse tipo de conteúdo. Mas esses 3 aqui, que são o pastor Paulo Júnior,
pastor Hernandes Dias Lopes e pastor Augusto Nicodemos, eu tenho profundo respeito por eles, profunda consideração. Eu creio que são homens de Deus. Pastor Augusto Nicodemos, inclusive, já tivemos contato pessoal. Ele é um grande defensor do criacionismo, foi reitor da Universidade Mackenzie por muitos anos, é um homem culto, é um grande pregador. Também um grande pregador é Hernandes Dias Lopes, o pastor. E o pastor Paulo Júnior também tem feito pregações bastante assim incisivas, sérias. Várias delas, claro, eu discordo do conteúdo, mas também concordo com várias das ênfases que ele faz, pregação sobre a volta de Jesus. Por isso eu escolhi esses três, porque aqui nesse caso dá para fazer uma discordância respeitosa. Eu vou discutir ideias que eles apresentam nesses vídeos, e não as pessoas, porque, como eu disse e reafirmo, são pessoas por quem eu nutro uma grande consideração e por quem tenho grande respeito, ok? O que eu vou fazer então soltar aqui os vídeos, na sequência pastor Paulo, depois o pastor Hernandes, em seguida pastor Nicodemos, e eu vou pausando aqui e comentando. Eu creio que como adventista, como um pastor adventista, eu não só tenho esse direito, como também tenho o dever de esclarecer algumas questões que nestes vídeos eu entendo que foram mal apresentadas, não representam o pensamento adventista e trazem algumas distorções aí no que diz respeito à compreensão da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Vamos começar então pela fala do pastor Paulo e depois eu vou então pausando ali e comentando algumas coisas. Eu só vou falar do que penso das suas doutrinas, da sua teologia. E o que eu vou falar também não é diferente de que muitos outros teólogos, homens, mestres, mais capacitados do que eu, já disseram. E o que eu vou dizer é aqueles pontos centrais que divergem do cristianismo histórico. Aqueles que você já conhece, como a guarda do sábado, o juízo investigativo, a mortalidade da alma. E eu quero falar um pouco de cada uma delas, porque eu entendo que eles estão equivocados quanto a essas doutrinas e elas não são compatíveis com o cristianismo histórico. E eu quero começar, por exemplo, falando de Ellen White. Ok, como ele mesmo diz, né? Numa parte anterior também que eu não coloquei aqui, senão ficaria muito extensa esse vídeo aqui, ele diz também que respeita os adventistas, ele já recebeu de presente alguns livros de adventistas, enfim, é um tom respeitoso também, como eu vou dar aqui a este meu vídeo, uma reação respeitosa a vídeos respeitosos feitos com respeito aos adventistas. Então ele coloca ali alguns pontos, vai falar sobre o sábado, sobre o juízo investigativo, a questão da mortalidade da alma, e ele afirma que essas crenças não estão de acordo com o cristianismo histórico. Será que é assim mesmo? Será que os adventistas inventaram isso do século XIX para cá? Ou essas crenças são bíblicas, portanto, estão presentes aí no cristianismo primitivo também? Nós veremos isso daqui para frente, mas ele começa citando aqui, mencionando Ellen White. Ele vai trabalhar com esse assunto primeiramente, Ellen White. Vamos ver então o que ele diz sobre isso. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia, e os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia, e eles têm igualdade com as escrituras, com a Bíblia Sagrada. Aqui é bom já começar deixando claro que os adventistas não pensam dessa forma. Como eu disse a você, basta você consultar o Nisto Cremos, né? Esse livro aqui que é uma literatura oficial da igreja, quando ele trata aqui do tema do Espírito de Profecia, que obviamente não se limita a Ellen White. O Espírito de Profecia ele é algo que vem lá dos primórdios, né? Passando por Noé, Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, enfim, avança pelo tempo, e como nós, ao estudarmos a Bíblia, percebemos, o dom não se esgota ali na Bíblia. Nós encontramos textos como, por exemplo, Joel capítulo 2, você pode ler na sua Bíblia, versos 28 a 32, em que o profeta diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas, né, sobre o povo de Deus. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E o contexto é muito claro, ele fala dos últimos dias. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo também diz que entre os dons que Deus concedeu, que Jesus concedeu à sua igreja, está ali o dom de profecia, e esses dons permaneceriam até a volta de Jesus.
Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo muito material complementar. Eu gostaria que você depois conferisse isso, assistisse aos vídeos que eu vou recomendar aqui na descrição, textos também, postagens que podem ajudar em cada um desses tópicos, tá bom? Combinado assim? Aqui eu vou fazer um resumo, na verdade. Então, o dom profético, segundo a Bíblia, não se esgota na Bíblia, com os profetas bíblicos. Inclusive o próprio João, né, que escreveu ali o último livro, o Apocalipse, que é colocado como último livro da Bíblia, ele menciona ali, no capítulo 12, verso 17, que o povo de Deus nos últimos dias seria caracterizado por duas coisas básicas, outras mais, obviamente, mas duas coisas básicas. Eles seriam fiéis à guarda dos mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O mesmo Apocalipse responde, lá no capítulo 19, verso 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então veja, o Apocalipse, que para alguns pregadores, algumas pessoas que, como o pastor Paulo, né, defende esse ponto de vista de que o dom profético se esgota na Bíblia, o próprio apóstolo João, profeta do Apocalipse, diz que nos últimos dias, ele se refere ao povo que estará aqui na terra pregando as mensagens, né, de advertência ao mundo que perece pouco antes da volta de Jesus. Esse povo não só guardaria a lei de Deus, nós vamos chegar a esse ponto daqui a pouco, né, porque é um ponto também de crítica aqui, os 10 mandamentos como estão na Bíblia, como também esse povo teria o dom de profecia, que acompanha o povo de Deus ao longo de toda a história, desde os tempos do Israel antigo, passando pelos tempos do Novo Testamento e chegando também à etapa final da história, ok? Só que os adventistas não consideram Ellen White como uma segunda Bíblia. Esse é um equívoco básico e que, infelizmente, muitos pregadores aí evangélicos, protestantes, acabam repetindo, reproduzindo o que é uma falácia. A própria Ellen White, em seus livros, diz que aquilo que ela escreveu não constitui uma segunda Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Eu ministro estudos bíblicos já há 30 anos. E você pode perguntar para qualquer um dos meus alunos se alguma vez eu usei algum texto de Ellen White para dar um estudo bíblico. Nós não fazemos isso, não precisamos disso. A Bíblia, por si só, ela é a nossa regra de fé e prática. Os livros, os escritos de Ellen White apontam sempre para a Bíblia. Eu costumo dizer até que se o inimigo usou esses escritos, se ele usou Ellen White, ele deu um tiro no pé, porque quanto mais você lê os livros de Ellen White, mais vontade você tem de conhecer a palavra de Deus, mais vontade você tem de se aproximar de Deus e do Deus da palavra. Experimente. Eu acho que a melhor forma de você tirar suas conclusões é fazer como os bereanos, né? O povo de Bereia, que Paulo exalta ali nos seus escritos, eles conferiam por si mesmos na Bíblia, nas Escrituras, a nossa suprema regra de fé e prática. Nós tivemos uma live recentemente em meu canal, pastor Eleazar Domini, pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano Cecílio e eu, aquelas lives Adventismo Decifrado. Inclusive, eu quero recomendar para você essa playlist que eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, uma série de vídeos, de lives que fizemos, esses 4 amigos, sobre as principais crenças adventistas, mas assim, estudadas a fundo. Então, se você quer conhecer mais sobre o pensamento, as doutrinas adventistas, fica aqui a recomendação, a série Adventismo Decifrado. Na última live que fizemos no meu canal, nos nossos 4 canais, nós falamos sobre o dom profético, exatamente sobre esse assunto. Nós deixamos claro ali que nós consideramos Ellen White não como uma profetisa canônica, mas uma profetisa não canônica. O que é isso? Profetas canônicos são aqueles que escreveram coisas que foram preservadas por Deus no cânon. O cânon é a Bíblia Sagrada. Então você tem ali como profetas canônicos Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, João, ok? Profetas não canônicos, tem alguns exemplos bíblicos? Claro, nós temos ali Ulda, nos tempos do rei Josias, nós temos Natã, no tempo do rei Davi, nós temos no Novo Testamento as filhas de Filipe, temos João Batista, são profetas que foram guiados, inspirados pelo mesmo Espírito Santo, que também guiou os profetas canônicos, porém não escreveram coisas que foram preservadas na forma do cânon, na Bíblia Sagrada. Nós, adventistas, cremos que Ellen White, porque ela passa em todos os critérios, todos os testes bíblicos, também não aceitamos assim de qualquer forma, qualquer um que se diz profeta, né? Infelizmente há muitas denominações aí que têm vários profetas e dizem, né, ter o dom profético, mas lamentavelmente não estão de acordo com a palavra de Deus.
E quando Ellen White se destaca como uma profetisa de Deus, jovenzinha ainda, com 17 anos teve sua primeira visão profética, os adventistas, os líderes da igreja não aceitaram assim de imediato. Ela foi submetida a todos os testes bíblicos e, louvado seja Deus, foi aprovada. Então nós a entendemos como uma profetisa não canônica. Portanto, não temos os livros dela como uma segunda Bíblia. Eu vou colocar aqui um trecho da nossa live sobre o dom profético, em que o pastor Adriano Cecílio explica como a igreja adventista enxerga o dom profético concedido a Ellen White. Eu creio que vai ficar bem claro para você ao assistir esse trechinho da live aí sobre o dom profético. Veja só. Então eu separei algumas declarações de documentos oficiais. Por exemplo, no Nisto Cremos, na página 276, nós temos o seguinte, ó. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no mistério de Ellen White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução, correção à igreja. Eles também tornam claro que a igreja é a norma, claro que a Bíblia é a norma pelo qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então é pela Bíblia que deve ser provado todo o ensino e experiência. Página 276 do Nisto Cremos, né? Outra declaração, agora na página 289, diz o seguinte: o Espírito de Profecia e a Bíblia. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos, ou quaisquer outros, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Muito bem, continuando aqui. Outro livro aqui que nós temos na página 98 do Questões sobre Doutrina, um excelente livro, gosto dele, tem uns assuntos muito interessantes aqui, né? Olha o que diz, ó. Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. Então não é uma outra Bíblia, isso é a igreja dizendo. Não o julgamos de aplicação universal, como é a Bíblia, mas particularmente se destina aos adventistas. Esse é um detalhe muito interessante, tá? Não adianta a gente ficar pregando Ellen White para quem não é adventista. Eles não vão entender, né? Primeiro, aceite Jesus, aceite a palavra e depois os conselhos aí e a inspiração de Ellen White. Continuando. Não os consideramos no mesmo sentido das Escrituras, que permanecem como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Fantástico isso, né? Que mais? Respostas e objeções, página 398, diz o seguinte: os escritos da senhora Ellen White, a quem consideramos como tendo o dom de profecia, são de Deus. Os próprios escritos fornecem a melhor prova de sua origem divina. Todavia, não afirmamos que esses escritos, embora inspirados, devam ser considerados uma segunda Bíblia, um acréscimo a ela. Continuando. Ellen White sobre os seus testemunhos. Existem vários textos dela falando que ela não é norma de fé, que a Bíblia, somente a Bíblia. Eu escolhi apenas um texto. Olha que interessante. Diz o seguinte: os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz. Olha que interessante. Ela está dizendo isso, gente. Ela. E sim imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus. Mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais. Ela diz aqui, ó, os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para elas as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, olha só, ela está exaltando a Bíblia e colocando os escritos dela num patamar inferior, tá? Inferior que a Bíblia. Mas vamos lá. Então, o que são seus escritos, né? O que é, então? Se não está no mesmo nível da Bíblia, como a gente deve encarar? Gente, eu procurei várias pessoas, né, teólogos, dizendo, né, sobre o que são os escritos. E eu encontrei essa declaração muito interessante, que talvez vai te ajudar a entender e a olhar de maneira correta os escritos de Ellen White. Olha só. Olha que bonito. Diz assim, ó. O fato de que o próprio chamado e vocação da irmã White
eram os de uma profeta, sugere que seu papel não é meramente devocional ou pastoral. Então veja, não é apenas devocional ou pastoral, nem exegético ou teológico, mas profético. Embora seu ministério exiba elementos de todos esses outros papéis, é diferente deles, distinto. Autoridade profética é autoridade para levar a mensagem de Deus sobre os problemas fundamentais da existência humana, para vigiar a perversidade humana e destacar o potencial humano em Cristo. Um profeta pode argumentar teologicamente, pode oferecer reflexão devocional e pode ministrar pastoralmente ao povo de Deus, mas sua mensagem é geralmente mais perturbadora do que um de um pastor. Olha, interessante. Mais desafiadora do que um devocional de um escritor. Mais emocionante do que uma formulação teológica. É mais relevante do que uma exposição exegética. Está aqui a referência. Eu achei fantástico ao ponto essa declaração desse homem aqui. Tá? Muito bem, então é assim que nós pensamos. E eu espero que, ao ter assistido a esta explicação do pastor Adriano Cecílio, é o que eu tenho dito aqui também, você consiga perceber que, infelizmente, muitas dessas falas de pastores protestantes, evangélicos, que veem a Igreja Adventista como uma seita, inclusive, que é uma outra questão polêmica aí, não estão corretos ao afirmar esse tipo de coisa. Ao dizerem que os adventistas creem que Ellen White escreveu uma segunda Bíblia, eles estão sendo incorretos, infelizmente, levianos e levantando aí uma falácia. Mas vamos prosseguir aqui, ouvindo o que o pastor Paulo Júnior diz sobre os adventistas. Isso para mim é um ataque à suficiência das Escrituras, porque em Hebreus diz que tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nesse último tempo falou pelo seu Filho. Então a revelação final, ela é Cristo e os seus apóstolos. E uma vez que a revelação concluiu, que a revelação terminou com os apóstolos, com o fechamento das Escrituras, não há espaço mais para novas revelações. É como ele disse e repito, né? Na verdade as Escrituras dizem que o dom profético permaneceria ao longo do tempo até a volta de Jesus. Não precisaríamos de uma segunda Bíblia, mas de orientações adicionais, inclusive nos levando para a Bíblia, aí sim. Jesus é a suprema revelação da divindade. É claro, ele veio aqui e disse inclusive que quem me vê a mim vê o Pai. Ele é a porta, ele é tudo, né? Agora, se você ler, por exemplo, o livro Desejar Tuas Nações, de Ellen White, Caminho a Cristo, Vida de Jesus, você perceberá que ela o tempo todo exalta Cristo como o Deus Criador, o Salvador da humanidade. O livro Desejar Tuas Nações é algo maravilhoso. Primeira vez que eu li, eu fiquei assim encantado e me emocionei muitas vezes ao ler esse livro, e eu quero recomendar a você fortemente. Se há alguém que pensa que Ellen White não é cristocêntrica, precisa ler esses livros que eu citei aqui, Caminho a Cristo, O Desejar Tuas Nações, Vida de Jesus, e perceberá que ela exalta Jesus como a suprema revelação de Deus. Agora, o próprio Cristo, quando disse lá em Mateus 24, cuidado com os falsos profetas, né, que vão se levantar. Ao dizer isso, Jesus automaticamente está dizendo também que o verdadeiro profeta existiria, porque não faria sentido ele nos advertir de um falso dom profético se não houvesse o verdadeiro. Bastaria ter dito assim, não leve em consideração mais nenhum profeta, porque todos serão falsos. Mas veja, ele mesmo, ao nos advertir quanto ao falso profeta, está nos dizendo que deveríamos analisar biblicamente o testemunho, a vida desses profetas, para fazer como João mesmo diz, provai os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Repito, os próprios apóstolos, os seguidores de Cristo, eles nos garantem, como o apóstolo Paulo faz, que os dons que Deus concedeu à igreja permaneceriam até o fim, e entre esses dons estaria ali o dom de profecia. Crer que Ellen White foi uma profetisa não canônica, com orientações que nos levam para a Bíblia, não viola o princípio protestante do sola escritura, porque para nós a Bíblia realmente é a suprema regra de fé e prática. As 28 doutrinas adventistas bíblicas são fundamentadas na Bíblia. Este livro aqui só cita a Bíblia ao fundamentar essas crenças adventistas. Então é bom que isso fique muito claro, porque realmente, infelizmente, é uma má compreensão que alguns têm, repetido aí ad nauseam, né, como se diz. Portanto, eu não considero os escritos e os ensinos de Ellen White como tendo a mesma inspiração das Escrituras. O segundo ponto...
O mesmo Espírito Santo inspirou a ambos, como você viu. Mas nós não consideramos Ellen White como uma segunda Bíblia. Isso tem que ser repetido até ser entendido. O que eu quero colocar aí ia ser bem estranho na sua cristologia. Alguns dos seus documentos está escrito que Cristo herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque se assim não fosse, ele não poderia ser um substituto completo e à altura dos pecadores para assim redimi-los. Ora, o que a Bíblia ensina a esse respeito é que em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, diz que Cristo veio ao mundo sem qualquer herança pecaminosa de Adão. E também diz em Hebreus 4 que em tudo foi tentada a nossa semelhança, porém sem pecado. Uma outra doutrina dele... Esses textos que ele cita, nós concordamos obviamente com todos eles, e aqui de novo nós encontramos uma incompreensão daquilo que nós cremos como adventistas e o que está escrito em nossa literatura oficial. Recomendo a você, por exemplo, o livro Ellen White e a Natureza de Cristo, e a Humanidade de Cristo. Ellen White e a Humanidade de Cristo. Nesse livro são analisados ali pelo autor os textos em que ela fala sobre Jesus e sua natureza humana e divina. Nós não cremos que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. Isso é uma falácia também, uma leviandade. Nós cremos que Jesus herdou a natureza humana caída. Em que sentido? Ora, Jesus sentia frio, Jesus sentia fome, Jesus se entristeceu muitas vezes. Ele foi, como diz o pastor Amin Rodor, professor de Cristologia do NASP, eu fiz um mestrado e tive ali o professor Amin como meu professor, uma matéria de Cristologia fantástica. Ele diz o seguinte, que Jesus foi afetado pela humanidade caída, mas não infectado pelo pecado. Ele foi afetado pelo pecado, não infectado por ele. Em que sentido? Ele foi afetado porque ele sofre as consequências de uma natureza caída. Repito, fome, frio, tristeza, solidão, essas vicissitudes às quais nós seres humanos estamos expostos. Mas Jesus nasceu sem pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Certa ocasião, ali o inimigo se aproximando, Jesus disse, aí vem Satanás e eu não tenho nenhuma parte com ele. Nós humanos não podemos dizer isso, né? Nós seres humanos caídos não podemos dizer isso. Não podemos nos considerar sem pecado, porque nós temos sim uma natureza pecaminosa, no sentido realmente de ter sido contaminados por isso. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. E aquele que diz que não tem pecado, esse já é um pecador por dizer isso, porque está mentindo. Cristo não. Jesus nunca cometeu pecado. Jesus não foi contaminado pelo pecado. A sua concepção foi sobrenatural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, infelizmente, pastor Paulo aqui e outros mais que falam sobre isso, sobre a cristologia adventista, não compreendem aquilo que a gente pensa sobre Jesus. Quem dera conhecessem, né, o nosso pensamento, lessem nossa literatura. Aqui no livro Nisto Cremos mesmo, há uma parte, uma seção sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fala de Jesus, a encarnação de Cristo, descreve detalhadamente essa coisa maravilhosa que foi a encarnação do Deus Filho, como um ser humano 100% humano, 100% Deus, mas um humano que nunca pecou. E por isso mesmo, ele pode nos oferecer seus méritos. É por isso que Jesus, ele toma sobre si nossos pecados, e na cruz do Calvário ele dá um golpe mortal, né? Ele paga o preço ali do resgate, e ele oferece aos seres humanos aquilo que era dele aquilo que lhe pertencia, certo? Por mérito, ou seja, a graça, a salvação. Ele usa uma coroa de espinhos para que nós possamos usar um dia uma coroa de ouro. Essa é a substituição, essa é a maravilha do plano da redenção. Então, seria bom que o pastor Paulo pudesse corrigir essa incompreensão com respeito à cristologia adventista. É do sono da alma, que diz que depois da morte os homens ficam no estado de inconsciência. Mas na parábola do rico e do Lázaro nós vemos que ambos estão mortos, ambos morreram e estão no estado de consciência. E também Paulo vai dizer que tem vontade de partir para estar com Cristo e não para estar em um estado de inconsciência. Um outro ponto que
Veja, esse assunto da mortalidade ou imortalidade da alma, ele é recorrente em praticamente todos os vídeos que criticam os adventistas e a crença deles bíblica com respeito ao assunto da morte. Então veja que para a maior parte dos evangélicos, o ser humano teria dentro de si uma alma imortal, uma espécie de entidade que quando a pessoa morre, ela se desprenderia dele e permaneceria viva. É um conceito espiritualista, espírita na verdade. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho esse detalhe. E já quero recomendar a você um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Um link para um vídeo que tem como título A Verdade sobre a Morte. Está no meu canal no YouTube. Você pode depois tomar um tempo aí para assistir a esse vídeo, mais ou menos 1 hora de estudo, só sobre a questão da morte. É um assunto que é bastante amplo, né? Mas dá para resumir aqui também esse ponto. Os adventistas entendem, nós cremos que a pessoa quando morre, ela permanece no estado de inconsciência. Isso está em conformidade, por exemplo, com Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Ali nós encontramos o seguinte: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. As suas emoções, seus pensamentos, eles ficam entregues ao esquecimento e não tem parte nenhuma daquilo que se faz aqui na Terra, no mundo dos vivos, digamos assim. Os salmos também dizem, há um salmo específico que diz que quando a pessoa morre, seus pensamentos, suas emoções perecem com ela. O apóstolo Paulo, o pastor Paulo Júnior aqui, né, ele menciona o texto em que o apóstolo Paulo diz que ele queria realmente estar com Cristo. O mesmo apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, que a ressurreição só vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Ele é muito claro ali ao dizer que os vivos não vão na frente, não precedem os que estavam mortos. Então, quando os mortos ressuscitam, os vivos são glorificados. O mesmo Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 15, a glorificação, a transformação daquilo que é mortal se revestindo de imortalidade. Portanto, se o ser humano fosse imortal, como alguns têm ensinado, por que Paulo diz que somente na volta de Cristo nós vamos ser revestidos de imortalidade? Então, a gente sempre precisa ver o contexto mais amplo, né? Não apenas um verso isolado. Qual era o pensamento do autor? Por exemplo, João, o apóstolo João, no capítulo 5 de seu evangelho, versos 29 e 30, ele diz que vem o dia em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus e sairão dali ressurgidos, né? Ressuscitados. Vem o dia. Não tinha chegado ainda. Só que ali ele só diz que todos ouvirão e sairão. Ok, mas o mesmo João no Apocalipse, capítulo 20, explica que entre a ressurreição dos justos, dos salvos, e a dos ímpios, transcorre 1000 anos. Então é importante você não colocar um autor, um profeta, um escritor inspirado contra ele mesmo. É preciso você estudar todo o pensamento desse escritor. E quando a gente lê todas as cartas de Paulo, a gente percebe então o pensamento dele, alinhado, obviamente, com todos os anteriores profetas, os demais profetas da Bíblia. Essa é uma das maravilhas da Bíblia. Ela está sempre em harmonia. Por exemplo, Ezequiel capítulo 18, ali é dito que as almas, né, tanto a alma do pai quanto do filho são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Ainda que você cresça que a alma é um tipo de fantasma, você teria que admitir, com base nesse texto de Ezequiel, que a alma é mortal. O único que tem imortalidade em si mesmo, o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, é Deus, certo? O único imortal. Portanto, dizer que o ser humano é imortal, inerentemente imortal, viola muitos textos da palavra de Deus. Lá no Gênesis, quando a gente lê o capítulo 2, a gente entende, né, que o ser humano foi criado, Adão foi criado com base ali em 2 elementos. Deus, ele modela ali, né, no pó da terra, o ser humano, e ele coloca nele, ele insufla nele o fôlego de vida. Então você tem ali o corpo, a parte do hardware, digamos assim, física, e Deus então ele sopra sobre o ser humano o ruach, né, o espírito de vida, o fôlego de vida, que no grego é o pneuma, é o vento, é o fôlego. Esses 2 elementos juntos formam o nefesh, no hebraico. Nefesh quer dizer simplesmente, basicamente, ser vivente. Quando o ser humano morre, essa união se desfaz. O pó volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus, e a pessoa não existe mais. Ela só vai existir de novo quando Deus a trouxer de volta à vida. Deus vai recriar um corpo, vai devolver o fôlego e aí a nefesh volta a existir.
É tão simples esse conceito na Bíblia, quando a gente estuda, né, todos os textos que falam sobre isso, inclusive muito mais confortador saber que quando um querido, uma pessoa que nós amamos, ela morre, ela permanece inconsciente com respeito ao sofrimento daqueles que ficaram. Não há mais sofrimento, não há mais angústia. Então a pessoa, ela está ali inconsciente, quando Cristo volta ela ressuscita e nós nos reencontramos. Como é bom saber disso. Ora, mas o que Paulo quer dizer então quando escreve que ele desejava estar com Cristo? Paulo não está falando que ele desejava estar naquele momento, porque ele sabia que naquele momento ele não estaria com Cristo. Paulo desejava um dia estar com Jesus, e ele sabia muito bem, como nós também sabemos, que se eu morrer agora, no estado de inconsciência em que eu fico, a próxima coisa que eu vou ver é Cristo voltando nas nuvens dos céus, quando eu for ressuscitado, se eu estiver salvo. Então, para quem morre é um piscar de olhos. O tempo não passa, é como quando você dorme à noite, tem uma boa noite de sono, e você acorda pela manhã, parece que durou um instante. Mas, no entanto, você dormiu aí 6, 7, 8 horas, né, de sono. É mais ou menos assim, por isso que a Bíblia o tempo todo chama a morte de sono. Por isso que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele diz, nosso amigo Lázaro dormiu. E aí os discípulos ficaram até pensando, olha, se dormiu ele vai ficar bem, né? Ele estava doente. E Jesus foi muito enfático e claro, não, ele morreu. E eu vou para despertá-lo. E quando Jesus desperta Lázaro do sono, Lázaro não volta contando sobre corredores de luz, sobre ter visto gente no céu ou no inferno, nada disso. Ele volta, simplesmente acorda de volta para a vida, para esta vida. Depois ele volta a morrer e aguarda agora a ressurreição dos salvos por ocasião da volta de Jesus. O assunto é muito claro. Um texto que é mal compreendido e às vezes citado como prova, uma suposta prova, de que os mortos irão para o céu imediatamente após a sua morte, as pessoas irão para o céu imediatamente após a sua morte, é aquele texto lá do ladrão na cruz, né, em Lucas 24, quando Jesus diz para o ladrão que aceitou Cristo como Messias, aceitou a salvação, Jesus diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que eu li assim correndo? Porque no grego e no hebraico não há vírgulas. Esses pontos que a gente usa para marcar períodos, né, e pausas. No grego não há vírgula. Não há ponto e vírgula, não há ponto. Então o texto corrido diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se eu coloco a vírgula depois do hoje, olha como fica. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Se eu coloco antes do hoje, fica como a maior parte das Bíblias traduziu. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Só que tem um detalhe. Como o ladrão convertido poderia estar no paraíso hoje, sexta-feira, se o próprio Cristo não foi para lá na sexta-feira? Jesus morre na sexta, permanece descansando na sepultura no sábado, ressuscita no domingo e então diz para Madalena, eu ainda não fui para o Pai, eu tenho que ir para o Pai. Se Jesus não tinha ido ao paraíso na sexta-feira, como ele poderia prometer para o ladrão de que ele iria estar com ele no paraíso na sexta-feira? Não faz sentido. Então aquele ladrão estará um dia no paraíso. O que Jesus estava dizendo, e essa frase, essa estrutura acontece em outras passagens também, era muito comum dizer naquele tempo, em verdade te digo agora, em verdade te digo agora, nesse momento, hoje, você vai estar comigo no paraíso. Essa é a única tradução possível, levando em consideração outros textos, vários textos que dizem justamente que as pessoas não vão para o paraíso, não vão para o céu após a morte imediata. Elas aguardam a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Aliás, veja se faria sentido. A Bíblia diz claramente que Jesus vai voltar segunda vez para trazer a recompensa, certo? O galardão. A recompensa é a vida eterna ou a condenação para aqueles, depois eu vou entrar em detalhes sobre a condenação, a condenação para aqueles que não aceitaram o plano de salvação de Deus, o plano da redenção. Ok, se ele vem dar o galardão, como fica o caso das pessoas que morrem e já vão para o céu, já recebem o galardão quando morrem? Ou para o inferno, o suposto inferno de fogo eterno, que já estaria queimando como alguns pensam, né? Isso quer dizer que quando a pessoa morre, ela já recebe a recompensa? Então Jesus vem segunda vez para trazer a recompensa para quê? Para quem? Ah, fulano, João, desce do céu para eu verificar. Ah, sim, você realmente foi salvo pelo meu sangue e volta para o céu, o seu galardão é esse. Ah, Pedro, você estava aí no inferno, volta aqui, vamos ver o seu registro. Sim, você foi uma pessoa que não aceitou meu plano de salvação, foi um ímpio, mau, você tratava muito mal as pessoas, você mentia, você roubava, você adulterava e nunca se arrependeu disso. Então, volta para o inferno porque esse é o seu galardão. Faz sentido para você esse tipo de coisa? É claro que não.
Ah, mas e a parábola do rico e do Lázaro? Parábola, o nome já diz tudo, né? Parábolas não são histórias reais, são alegorias, são metáforas, são histórias, como várias que Jesus contou para ilustrar um ponto, um princípio. Na verdade, o assunto dessa parábola nem era a questão da morte, imortalidade ou mortalidade. Era sobre avareza, sobre ganância. E aí Jesus usa uma parábola usando ali uma compreensão que alguns tinham naquele tempo mesmo, né, de imortalidade, e coloca então o Lázaro, esse que era pobre, no céu, como se a pobreza fosse naturalmente virtude, né? Não é assim, a gente sabe que não. Há muitos ricos que foram abençoados por Deus e foram desprendidos e estarão no céu. O problema não é a riqueza, é o apego à riqueza. E coloca então o rico lá no inferno. Mas eles conversam, um pede, né, para que o do céu molhe o dedo, não é nem céu, né, é o seio de Abraão. Que lugar é esse? E aqueles que morreram antes de Abraão existir, iam para onde? Perceba que há muitos elementos míticos aí nesse texto, né, muitos elementos alegóricos nesse texto. E nós não podemos estabelecer uma doutrina em cima, com base em parábolas, em alegorias. Isso não é correto. Então, é importante compreender bem esse ponto, porque geralmente, basicamente, o texto que sobra para os imortalistas é esse texto dessa parábola do rico e do Lázaro, né? Que, se for levado ao pé da letra, traz assim, uma série de problemas para o intérprete, né? Para aqueles que creem nesse assunto. Enfim, eu não quero esgotar a questão aqui, repito, por favor, assista em algum momento ao vídeo cujo link eu vou deixar na descrição deste vídeo, em que eu explico detalhadamente esse assunto da morte na Bíblia, ok? Vamos prosseguir aqui. Mais conhecidos dos adventistas é a guarda do sábado como dia de descanso. Só um detalhe que eu acabei esquecendo, né? Na criação ainda do ser humano. O texto bíblico diz em Gênesis 2 que Deus usa o pó da terra, coloca então o fôlego de vida sobre aquele corpo e então ele se torna uma alma vivente. O texto não diz que ele recebe uma alma dentro de si, esse conceito não é bíblico. Ele passa a ser uma alma, tanto é que o conceito de nefesh na Bíblia quer dizer, repito, ser vivente, pessoa vivente. Se você traduzir por pessoa, dá na mesma. Tanto é que no Novo Testamento, na versão Almeida, é dito que depois de algumas pregações, tantas mil almas foram batizadas, né? Por quê? Como assim batizar uma alma? Porque são pessoas. Não tem outra. Esse conceito de fantasma, ele é estranho ao pensamento hebraico. É bom que isso fique bem claro. O pastor Paulo Júnior está agora tratando aqui de outra questão. Vamos acompanhar. Nós, como cristãos, guardamos o domingo por causa da ressurreição, que está ali inaugurando uma nova era. E o grande problema que eu entendo não é necessariamente o dia exato da guarda. Nós, de fato, temos que observar um dia para o descanso. O problema é quando fazemos desse dia um fim em si mesmo, ou fazemos do sábado um objeto de salvação. Eu creio que é aí que está o problema. Sim, é um grande problema, porque nenhum adventista bem informado e nenhum livro, né, das nossas literaturas oficiais apresenta o sábado como critério para a salvação. Nós não temos esse entendimento. A salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo. Nós cremos como todos os protestantes, sola gratia, assim como sola Escritura, sola fide, solos Christus. Nós cremos que a salvação é unicamente pela graça de Cristo e nós não temos participação alguma no processo de justificação. Ela é imputada, ela nos é creditada, ok? Agora, onde que entram os mandamentos de Deus? Não são importantes? Claro que são importantes. Os mandamentos de Deus, e eu não estou aqui só falando do sábado, são 10, geralmente a implicância com o sábado, o quarto mandamento. Geralmente ninguém implica com não matarás, não furtarás, não adulterarás, não farás para ti imagem de escultura para adorar. Ninguém implica com isso, né? A questão é sempre o sábado. Só que são 10 mandamentos. E Tiago é muito claro lá em capítulo 2, verso 10, em dizer que quem tropeça num ponto da lei conscientemente em estado de rebeldia é culpado de todos os pontos, porque você não pode ser fiel em 9 coisas e ser infiel numa. Para Deus você é infiel. Então veja, a guarda dos mandamentos ela é uma resposta de amor ao Deus da graça. Jesus foi claro em João 14:15. João 14:15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ele não fala, se vocês querem ser salvos, guardem os mandamentos. Ele diz, se vocês me amam, se vocês reconhecem o que eu fiz por vocês. A lei de Deus é o padrão moral.
é a nossa orientação moral para viver. Se nós guardarmos os 4 primeiros mandamentos, estamos obedecendo aquilo que Deus quer com relação a Ele mesmo. Não ter outros deuses sobre Ele, não chamar o nome de Deus em vão, não fazer imagens para adorar, lembrar do sábado como memorial da criação de Deus, que vem lá do Gênesis também, né? Ali no capítulo 2, os primeiros versos mostram ali que Deus mesmo descansou nesse dia, mesmo Deus não se cansando, né? Ele pausa, é uma pausa contemplativa. Adão e Eva também não se cansavam antes do pecado, mas eles também são convidados por Deus para descansar no sábado. Ele abençoa e ele santifica esse dia. Está lá em Gênesis 2. O que Deus abençoa, ninguém pode desabençoar. O que Deus santifica, o que Ele põe à parte para ser sagrado, ninguém pode tirar esse selo sobre algo que Deus colocou. Então é bom tomar cuidado quando a gente fala aí que Deus teria mudado o mandamento, ou então que os adventistas creem que a salvação consiste em obedecer aos mandamentos. Olha, isso aí é muito complicado. Agora, se a pessoa conscientemente se rebela contra a lei de Deus, sabendo do que está escrito, ela está provando com isso que alguma coisa não está bem ali com a sua vida espiritual, né? Será que ela reconhece realmente a soberania de Deus sobre a vida dela? Será que ela reconhece realmente que Deus é o Criador do universo, da vida, e que Ele deixou um memorial para todos os povos? Ora, mas o sábado não é só para os judeus? Não. Leia, por exemplo, Isaías capítulo 56, Isaías 58. Ali você verá que Deus queria que os estrangeiros, os chamados pagãos, também se aproximassem, se reunissem com Israel e guardassem o sábado. Lá no Evangelho, Jesus diz em Marcos que Jesus, Ele mesmo é o Senhor do sábado, e o sábado foi dado para o homem. Homem ali é antropós, quer dizer, humanidade, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito de presente para a humanidade, para todo ser humano. E lá no Apocalipse, repito, capítulo 12, verso 17, é dito por João que o povo de Deus nos últimos dias estaria guardando a lei de Deus. E na Bíblia só tem uma lei, não tem uma segunda lei. Êxodo capítulo 20, ali apresenta os 10 mandamentos, que são repetidos ao longo de toda a Bíblia. No Novo Testamento, Jesus faz ali o Sermão do Monte, e ele menciona alguns dos mandamentos dos 10 também, e amplia a compreensão deles. O próprio Jesus guardava o sábado. Se ele tivesse a intenção de mudar o dia de guarda, por que ele não orientou os seus discípulos com relação a isso? Você não encontra um verso na Bíblia. Eu costumo dizer assim que eu daria o meu carro, o meu computador, para alguém que me provasse pela Bíblia, usando um texto bíblico que dissesse o seguinte: e Deus mudou a guarda do sábado para o domingo. Ou que o domingo é o dia de guarda, a partir de um certo momento. Você não encontra esse texto na Bíblia. Repito, eu tenho lido a Bíblia todos os anos, há 30 anos. Eu nunca encontrei um verso sequer que mencione o domingo como dia de guarda, o dia santificado. Eu encontro sim ali alguns poucos textos, 8 se eu não me engano, que mencionam o primeiro dia da semana, no Novo Testamento. O domingo nem tem dia, nenhum dia da semana na Bíblia tem nome, só o sábado, o Shabat, o dia de pausa, de repouso, né? Que deve ser compreendido também com respeito ali a como guardá-lo. Algumas pessoas entendem mal também isso. Adventistas passam dormindo o dia inteiro, não fazem nada. Pelo contrário, é um dia que a gente faz muita coisa, mas nada remuneradamente. Não é o nosso trabalho usual. A gente visita hospitais, a gente visita presídios, a gente entrega cestas básicas, dá estudos bíblicos, prega no sábado, porque isso é lícito. Jesus fazia isso também, curava no sábado, se alimentava aos sábados. Por quê? Eram trabalhos de desprendimento, de misericórdia, não remunerados. Agora, se você fosse a carpintaria de José e de Jesus no sábado, você encontraria a porta fechada. Por quê? Porque em Lucas 4,16 é dito que Jesus, como era de seu costume é uma coisa que você faz sempre, né? É um hábito. Ele, no sábado, ia à sinagoga. Mas então é porque era judeu, né? Paulo também, ele ia aos sábados à sinagoga porque era um judeu, então ele só poderia estar lá. Olha, daqui a pouco, quando eu comentar aqui algo de um outro vídeo, eu vou deixar um pouquinho para os outros vídeos também, eu quero ler um texto com você que mostra Paulo numa cidade em que não havia sinagoga, não havia, aspas, a igreja, e ele não deixou de guardar o sábado. Então não era porque estava na sinagoga, é porque realmente, após a morte de Cristo, o sábado continuou sendo o dia de guarda. E Paulo ele se converteu depois da morte de Cristo.
se tivesse havido alguma mudança na cruz, por exemplo, de dia de guarda, após a ressurreição de Cristo, como alguns querem, Paulo estaria guardando o domingo. Jesus não teria profetizado ali em Mateus 24, orem para que a fuga de vocês não seja no sábado nem no inverno. Por que no sábado? Porque eles estariam ali cultuando a Deus, reunidos em oração. E no inverno ali faz muito frio, até neva, né, naquela região ali da antiga Palestina. Então, a oração deles no futuro, isso aconteceu no ano 70, a invasão de Jerusalém, cerca de 40 anos depois da ressurreição de Cristo. Se Jesus tivesse a intenção de mudar o dia de repouso para os cristãos, ele teria dito o seguinte: orem para que a fuga de vocês não seja nem no domingo, nem no inverno. Mas ele não faz isso. Então não há, repito, um texto sequer que afirme a guarda do domingo como dia sagrado. Esses 8 textos do Novo Testamento, que falam do primeiro dia da semana, simplesmente mencionam coisas que foram feitas naquele dia. Num dia, eles se reuniram para reunir ofertas, porque no dia seguinte, segunda-feira, no caso o segundo dia da semana para eles, né, Paulo ia sair em viagem. Só. Depois diz que eles se reuniram para partir o pão, num domingo. Isso faz o dia sagrado? Não, porque inclusive Atos dos Apóstolos diz que todos os dias eles se reuniam para partir o pão e orar nas casas. O fato de se reunir para cear e orar juntos não faz daquele dia um dia sagrado. Nós adventistas temos cultos aos domingos à noite, temos cultos às quartas-feiras à noite, mas isso não torna quarta e domingo um dia sagrado. O dia especial para nós, o dia que Deus deixou para ser santificado, para não termos um trabalho remunerado, é o sábado. Está na lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Leia na sua Bíblia. Novo Testamento e Antigo Testamento estão em consonância, ao mostrar que os discípulos, os profetas, os patriarcas sempre guardaram um dia só, o sábado sagrado. A introdução do domingo vem depois. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, inclusive com um documento aqui oficial. Mas deixemos aqui alguma coisa também para os próximos vídeos. Porque nós não vemos uma ênfase na guarda de um sábado no Novo Testamento. E Paulo vai dizer isso em... Detalhe, também não vemos uma ênfase, né, na questão do não fazer imagens, na questão do honrar pai e mãe. Assim como ele diz que não há uma ênfase na guarda do sábado, também não há em relação a outros mandamentos. Por quê? Porque eles já obedeciam. Eles eram fiéis à lei de Deus, não precisava ficar repetindo o tempo todo, né? Mas encontramos também, acabei de citar alguns textos aqui, né? Que Jesus guardava esse dia, Maria e as mulheres que foram embalsamá-lo também guardaram o sábado, Paulo guardava o sábado, João guardava o sábado e por aí vai, né? Então, o fato de não haver uma ênfase repetitiva não torna, né, o sábado caduco, inválido, não mais necessário. Outros mandamentos também não são enfatizados no Novo Testamento. 2, que ninguém vos julgue por causa dos sábados, da comida ou dos dias. Colossenses 2, né, ninguém vos julgue por causa de sábados ou comidas, alimentos. Quando você analisa o contexto, você percebe que não está falando do sábado da lei moral. O sábado de Deus, na lei moral, de Êxodo 20, Deuteronômio 5, é o meu sábado, santifiquem o meu sábado. Agora, os sábados que estavam envolvidos ali com comidas eram os relacionados com o templo, o santuário antigo. Havia 7 festas do antigo Israel, Páscoa, pães ázimos, dia da expiação, trombetas, enfim, 7 festividades sagradas que eram chamadas de sábados. Por quê? Porque quando essa festa caía numa quarta, numa quinta, numa terça-feira, aquele era um shabat, é um dia de repouso, eles não trabalhavam também. Mas não era o sábado moral que cai sempre no 7º dia. E ao longo da história nunca se perdeu. Nós temos inclusive estudos em relação ao calendário, o sábado nunca se perdeu na história. E se há alguma dúvida é só saber que Jesus guardou o sábado, então ele sabe o dia correto. E de lá para cá, nunca houve qualquer mudança no calendário que implicasse mudança no ciclo semanal. Ok, então havia sábados cerimoniais ligados ao santuário e que estão ligados também à história do pecado, porque o santuário é dado apenas após o pecado, para a expiação.
E há o sábado moral que antecede o pecado, que vem lá do céu, é dado para Adão e Eva antes do pecado, e é eterno. Como assim eterno? Lá em Isaías capítulo 65, no finalzinho do livro, você vê ali a descrição da nova terra, e o profeta dizendo que nos novos céus e a nova terra que eu vou fazer, haverá ali duas reuniões básicas, né? De uma lua nova a outra, portanto de mês a mês, e de um sábado a outro, virá toda a carne, toda a pessoa adorar perante mim, diz o Senhor. Uma reunião mensal, possivelmente para comer do fruto da árvore da vida, porque Apocalipse diz que o fruto ele é dado de mês em mês, e uma reunião semanal, para um culto especial. Que dia? No sábado. Nunca você vai encontrar um texto que traga uma mudança na Bíblia. Adão e Eva guardaram o sábado antes do pecado, os patriarcas guardaram o sábado, os profetas guardaram o sábado, os discípulos guardaram o sábado, o povo de Deus nos últimos dias guardará o sábado, e na nova terra o sábado continuará sendo guardado. Essa é a verdade bíblica. Por favor, assista aqui, eu vou deixar na descrição um vídeo em que eu falo sobre a verdade sobre o sábado. 1 hora praticamente de estudo sobre esse assunto. Se você quiser se aprofundar sobre isso, está aí também esse conteúdo, ok? Vamos lá. E Colossenses, então, 2, ele se refere, obviamente, aos sábados cerimoniais, não ao sábado da lei moral de Deus. Até porque na lei moral não fala nada de comida. E ali no texto de Colossenses fala sábados e comidas, e enfim, dias, né? Não tem que ver com a lei moral de forma alguma. Portanto, nós não podemos dar relevância em um dia dessa forma que nem mesmo a Bíblia dá. Um outro ponto... A Bíblia dá relevância ao dia, ao sábado. Adventistas, essa doutrina do juízo investigativo, que ensina que a expiação não foi toda completa na cruz do Calvário, que em 1844 Cristo teve que entrar no santuário para completar a obra da expiação, porque está investigando os pecados. E só depois, então, a obra da expiação, da redenção, vai ser consumada. Ora... Veja, mais uma incompreensão daquilo que nós cremos, né? Eu, de novo, recomendo a você, Nisto Cremos, o livro Respostas a Objeções, o livro Questões sobre Doutrina, todos eles da CPB, cpb.com.br, explicam muito bem essa questão. Por que é importante estudar o ritual do santuário? Veja só como faz falta quando a pessoa não se aprofunda nesse assunto, né? Mesmo que o santuário de Israel tenha perdido a sua validade quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. João identifica, né, em João capítulo 1, 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro verdadeiro veio, morreu. Agora, o que vale é o santuário do céu. Leia Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, que é um sermão, na verdade, de Paulo. Ele fala o tempo todo ali de um santuário feito por mãos não humanas, mas pelo próprio Deus. Ele fala de Jesus como o nosso supremo sacerdote, o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo por nós. A cruz equivale ao altar de sacrifício, ao altar de holocausto do antigo santuário. E o céu, lá no céu, nós temos o santuário verdadeiro. Vale a pena conhecer o ritual do santuário para entender o que se faz lá no céu também, onde nossa vista não alcança. No santuário terrestre, o que acontecia? O pecador levava seu cordeiro até o sacerdote para ser sacrificado. O cordeiro era sacrificado, o pecador voltava para casa perdoado, justificado, feliz, porque um substituto foi oferecido em seu lugar. Isso prefigurava a missão de Cristo. Porém, o trabalho do sacerdote continuava para dentro do santuário. Ele coletava o sangue daquela oferta, daquele animalzinho que tinha que ser perfeito porque representava Jesus, levava para dentro do santuário, molhava os polegares ali polegar naquele sangue e manchava o altar de incenso, aspergia esse sangue ali no santuário. Então o santuário simbolicamente ele retinha, ele carregava esses pecados e ficavam ali registrados. Isso equivale aos livros de registros lá no céu. Então o pecador está perdoado, plenamente perdoado. A obra de justificação está consumada, mas a obra do sacerdote continua. Então, uma vez por ano era preciso fazer uma cerimônia chamada de Dia da Expiação, ou Yom Kippur. Um cordeiro era morto para expiar todos os pecados. E outro cordeiro não era morto, portanto não derramava seu sangue. E, obviamente, não pode representar Jesus. Era chamado de Azazel. Azazel, inclusive, no hebraico, representa o nome de um demônio. Então é uma blasfêmia, na verdade, associar Azazel, esse bode, com Jesus. O bode
que é Jesus, na tipologia aí, é o bode que era sacrificado, cujo sangue era derramado. Então, quando esse bode era sacrificado, então o sumo sacerdote saía do santuário e abençoava o povo. E aí todos os pecados eram cancelados, eliminados para sempre, né? Pelo menos pelo próximo ano litúrgico, né? Para sempre vai ser no santuário verdadeiro. E aquele bode, Azazel, era mandado para o deserto e morreria lá, sem interferência, né, de um homem, de uma faca, enfim. Satanás ficará no deserto por 1000 anos aqui na terra e finalmente vai ser culpado de todos os pecados que ele levou as pessoas a cometer. Só que Satanás não carrega de maneira redentiva esses pecados. Não é como a expiação que o cordeiro que derramou o sangue executa, faz. Então, realmente faz falta um estudo mais detalhado sobre esse ritual do santuário para entender o que é feito no santuário celestial. Sim, nós cremos que na cruz o sacrifício de Cristo foi todo o suficiente para a redenção humana, mas a obra dele prossegue no santuário celestial. Em 1844, quando você faz um estudo detalhado ali, Daniel 8, Daniel 9, você percebe que há o cumprimento real da tipologia do santuário antigo, quando o sumo sacerdote Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. E ali inicia o verdadeiro juízo investigativo, certo? Então, qual o problema de crer num juízo prévio, num juízo pré-advento? Se quando Cristo vem, ele vem para trazer o galardão, a recompensa, não é óbvio que antes de ele vir, as pessoas terão que ter sido julgadas, os mortos e depois também os vivos, pouco antes da volta de Jesus? Qual é a dificuldade de entender que antes da volta de Cristo, antes da recompensa final, é preciso que haja um juízo, um julgamento, uma consideração de todos os casos, para que não reste nenhuma sombra de dúvida? Isso é muito claro na Bíblia. E eu vou convidar você a ler essa literatura que eu tenho indicado aqui, Respostas, Objeções, Questões sobre Doutrina, o Nisto Cremos, todos eles explicam de forma bem clara a questão do juízo investigativo, do juízo pré-advento. Isso não é uma heresia, muito pelo contrário, é uma verdade clara na palavra de Deus e que nos faz pensar na seriedade. Eu tenho certeza que o pastor Paulo concordaria com isso, né? Porque ele prega sobre a volta de Cristo, sobre a necessidade de arrependimento, de conversão. Ao saber que o juízo investigativo está em processo, que nós estamos vivendo o verdadeiro Yom Kippur, o dia da expiação no santuário celestial, nós deveríamos, como o Israel antigo deveria fazer, estar contritos, estar com a nossa vida nas mãos de Deus, arrependidos de nossos pecados, porque era assim que eles ficavam enquanto aguardavam ali a bênção final que o sacerdote trazia, o sumo sacerdote trazia quando saía do santuário. E depois vinha a festa dos tabernáculos, que era uma representação para nós muito clara da festa que será quando Jesus voltar e nos levar para o acampamento celestial, né, para a Canaã celestial. Hebreus capítulo 9 deixa claro que o Senhor entrou no Santo do Santo Celestial e ele consumou toda a obra da expiação. Tenho aqui no meu canal também alguns vídeos que falam sobre Jesus entrou onde quando ascendeu ao céu depois da sua ressurreição. Ele entrou no santuário. E como acontecia no antigo Israel, quando aconteceu pela primeira vez, quando o santuário foi inaugurado, Moisés entrou lá no Santíssimo, ele unge a arca, ele vai para o lugar santo, ele unge ali os móveis, né? Ele inaugura o santuário para que depois Arão possa, e seus filhos, né, os sacerdotes ali, possam realizar os trabalhos diários naqueles locais. Então Jesus, quando entra no céu, ele vai sim para todo o santuário, não só o Santíssimo. Ele inaugura o santuário, ele unge o santuário, o santo dos santos, enfim. E Jesus não está preso ali geograficamente. Os compartimentos falam de um ministério. Jesus permaneceu no lugar santo, ministrando até 1844, quando então ele passa a ministrar uma segunda fase desse processo no lugar santíssimo. Agora, não estava preso, obviamente, geograficamente, ali a qualquer compartimento do santuário real no céu. Então esse é um ponto também que deveria ser estudado com mais cautela, com mais cuidado, com mais profundidade, para entender que Jesus entra no santuário celestial para inaugurá-lo e depois passa a, em conformidade com o ritual do santuário antigo, realizar ali o processo todo da expiação, né, em favor dos seres humanos pecadores. Hoje, quando eu me arrependo de meus pecados, Jesus, que já morreu na cruz por mim, ele aplica os méritos de seu sangue sobre a minha vida. Por isso que a gente fala, né, que o sangue de Jesus tem poder. Claro, o sangue que ele derramou na cruz tem mérito para nos perdoar de todos os pecados. Louvado seja Deus por isso.
Eles ensinam que depois que o Senhor sair de lá, ele vai, segundo uma interpretação de Levítico, do bode emissário, onde o sacerdote colocava simbolicamente as mãos sobre o bode, transferindo os pecados de Israel, e o bode era condenado a vagar no deserto até a morte. Quando Cristo sair então do santuário, e também vai lançar nossos pecados no diabo e destruí-lo junto com os nossos pecados. Eu não vejo base bíblica alguma para isso, e eu acredito que na cruz do Calvário os nossos pecados todos foram expiados e a obra foi totalmente completada, quando ele disse, está consumado. A obra, repito, foi completada para o pecador arrependido. Mas e o pecado que Satanás, a parte de culpa que ele tem? Então, o ritual do santuário explica isso. Os pecados eram confessados sobre a cabeça do bode Azazel, o bode emissário, e ele era mandado para o deserto, para depois morrer. Satanás vai levar a parte da culpa que lhe cabe, por todos os pecados que ele levou todos os seres, anjos caídos e seres humanos, a pecar, a cometer. Então, a parte final de todo esse processo vai ser a destruição dos ímpios, e de Satanás também. Ali, para sempre, o mal será eliminado da face da terra. Todo o processo da redenção, ele culmina com esse momento da destruição final dos ímpios. Agora, os salvos, eles já tiveram a sua condição resolvida pelo perdão oferecido por Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Não há uma crença de que na cruz o sacrifício foi insuficiente. Não, nós não pensamos desse jeito. É preciso entender melhor aquilo que nós cremos com base na palavra. Não há mais nada que fazer com relação à nossa expiação. Portanto, a doutrina do juízo investigativo não encontra amparo nas Escrituras. Discordo de forma respeitosa. Eu acredito que eles estão equivocados. É a doutrina da mortalidade da alma. Os adventistas não creem no estado de condenação eterna. Em um certo ponto, eles também são aniquilacionistas. Nós acreditamos na imortalidade da alma e no lugar de condenação eterna. Nós temos vários textos, mas podemos usar o de Mateus 25, quando o Senhor está ali fazendo uma metáfora do pastor separando os bodes das ovelhas, e uns vão para o descanso eterno e outros para a condenação eterna. A palavra eterna para ambos os casos é a mesma palavra grega. Portanto, se aqueles que irão para o céu estarão por lá por toda a eternidade, aqueles que serão condenados ao inferno também estarão lá por toda a eternidade. A palavra é a mesma, não precisa ser outra para eterno, só que ao que se refere essa palavra eterno? Vou dar um exemplo aqui, lá em Judas é dito que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Pergunto, se você for à região lá do Mar Morto, onde ficava aquela planície onde estavam Sodoma e Gomorra, elas estão queimando até hoje? Ora, mas o texto diz que elas sofreram a pena do fogo eterno. É um deserto aquilo lá. O eterno se refere à duração ou à consequência? Veja bem, quando esse termo eterno se aplica, por exemplo, a Deus, obviamente que isso quer dizer para sempre em termos de existência. Mas quando ele se aplica a coisas humanas ou terrenas, há vários textos que trazem o para sempre para coisas que não duraram para sempre na Bíblia. Eu vou deixar também aqui na descrição deste vídeo um texto em que um texto com o título O Mito Abrasador. Fala de onde vem essa ideia do inferno eterno, que não é bíblica. Veja, repito, se Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno, deveriam estar queimando até hoje. Eterno em suas consequências. Dali nunca mais se volta. A condenação será eterna. Inexistência eterna. A Bíblia coloca em termos muito claros. Você quer viver para sempre? A vida eterna é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, Malaquias diz que os ímpios se tornarão cinzas debaixo dos pés dos salvos. A Bíblia é muito clara em falar de não mais existência. E quando ela fala em termos de eternidade, ela está se referindo à consequência do fogo. É fogo eterno? Claro, porque ninguém volta mais dali. É uma destruição eterna. Vida eterna em oposição à morte eterna. Nem faria sentido, na verdade, seria uma crueldade sem tamanho. Uma pessoa que viveu aqui 50, 60, 70 anos, pecou por algumas décadas, ser condenada a pagar por isso por toda uma eternidade,
bilhões e bilhões de anos queimando no fogo eterno por causa de uma vida de décadas de pecado? Será que Deus é mais... ele é mais... eu não vou dizer duro, mas a punição que Deus aplica, ela é mais severa do que aquilo que nós, seres humanos, podemos fazer, porque a mais severa que temos aqui na Terra é pena de morte ou prisão perpétua. Fica preso até o fim da vida e depois morre. Agora Deus não, Deus ele é mais severo ainda que o ser humano, ele vai punir no fogo que arde, e outra, esse fogo, disse Jesus, consome tudo. Ele coloca ali o ser humano integral, corpo, alma, espírito são queimados ali no fogo. Então Deus vai ter que fazer um milagre constante de manter vivas pessoas que seriam queimadas definitivamente no fogo. Que milagre tétrico é esse? Apocalipse 20 diz que não haverá mais choro, nem 21, né? Apocalipse 21, bem no começo do capítulo ali. Não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, nem morte, porque essas coisas passaram. Mas se houver um inferno ali, debaixo da santa cidade, pessoas ali queimando para sempre, a dor ainda existirá, o sofrimento ainda existirá, o pranto ainda existirá. Será que vai ser bom viver numa nova terra, porque essa é a herança dos salvos? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus herdará a terra, né? Os mansos herdarão a terra. E Pedro diz que haverá novos céus e nova terra. Então a terra recriada após o milênio vai ser o lar dos salvos. Será que vai ser bom pensar que ali estamos desfrutando das maravilhas do paraíso de Deus, mas embaixo de nós, alguns quilômetros lá de baixo, haverá parentes queimando para todo sempre? Esse é um espírito muito sádico. Inclusive, com todo respeito, repito, ao pastor Paulo Júnior, mas eu assisti a um sermão dele em que ele fala do inferno. E eu fico preocupado com essas ideias. Eu sou pai. Eu não consigo imaginar meus filhos queimando para sempre porque escolheram um caminho de pecado. Mas se eles escolherem não viver mais no paraíso de Deus, deixar de existir, pelo menos eu saberei que foi uma escolha consciente deles e que não estarão sofrendo por toda a eternidade por causa de uma vida de algumas décadas de pecado. Deus não pode ser sádico. Por causa dessa falsa doutrina do inferno de fogo eterno, é que muitas pessoas abandonam a Deus e se tornam ateus, porque não conseguem conciliar um Deus de amor, um Deus de justiça, com uma crença, um dogma tão cruel quanto o do inferno eterno. Por favor, leia depois aqui na descrição o link que eu vou colocar, que eu coloquei, que trata desse mito. Onde surgiu, como surgiu, por que surgiu? Porque, biblicamente, você não tem como sustentar a ideia de que as pessoas queimarão para sempre no inferno de fogo eterno. Porque, inclusive, o Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Como entender isso? Ora, a palavra inferno ali, e como na Bíblia a gente encontra mesmo, deve ser traduzida corretamente como sepultura, ou local dos mortos. A sepultura vai ser simbolicamente destruída mesmo. Por quê? Porque a morte não mais existirá. Tá bom? Prossigamos aqui. Outro ponto que eu acho muito estranho das doutrinas adventistas é dizerem que Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento, e baseado naquele texto de Judas, quando Satanás e o arcanjo Miguel contenderam acerca do corpo de Moisés. Ora, nós realmente entendemos que Cristo veio na Terra apenas quando ele se encarnou. Isso realmente falta um pouco uma leitura atenta, né? Porque Jesus não veio à Terra apenas quando ele se encarnou. Ele veio à Terra várias vezes antes disso. É muito claro. Por exemplo, em João 8,58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa para si a expressão ego eimi, que é o eu sou. Essa expressão nos remete a Êxodo 3,14. Ali a expressão hebraica é anihu, anihu. Só que essa expressão é aplicada para o Deus que aparece para Moisés na sarça, que pegava fogo e não se consumia. É o mesmo Deus. Tanto é que os judeus quiseram pegar pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia, porque eles entenderam muito bem que ele estava se dizendo Deus, aquele mesmo Deus do Antigo Testamento. Quem apareceu para Moisés foi Jesus pré-encarnado. Quem aparece para Josué dizendo que é o príncipe dos exércitos do Senhor, e Josué o adora, é Jesus pré-encarnado. Quem aparece para Abraão com 2 anjos é Jesus pré-encarnado. E como eu sei disso? Naquele capítulo é dito que o Senhor, que estava ali com Abraão na terra, fez chover fogo do céu da parte do Senhor. Então o Senhor fez chover fogo da parte do Senhor, ou seja, um ser da divindade estava aqui e o outro no céu.
Pai e Filho atuando ali juntos. E há momentos em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuando ali também juntos. Então, Jesus aparece várias vezes no Antigo Testamento como o Logos, aquele que se comunica, não com o nome de Filho, porque esse nome é assumido no Novo Testamento a partir do momento que ele nasce de Maria. Então ele passa a ser conhecido como Filho de Deus. Miguel é um dos títulos para Jesus também. O anjo do Senhor, é o capitão dos exércitos. E Miguel, como eu sei disso? Bom, eu vou deixar também aqui na descrição um vídeo mais detalhado sobre isso, mas resumindo, o nome Miguel já é bastante claro nesse aspecto. A palavra Miguel, ou Michael, quer dizer aquele que é como Deus. Colocar um anjo comum como igual a Deus é uma blasfêmia. Aí sim uma blasfêmia. Não poderia ser chamado de Miguel. Outra coisa, é dito por Paulo que à voz do arcanjo, Miguel, os mortos ressuscitam. Só que os anjos não têm poder de ressuscitar e dar vida a ninguém. É Jesus quem traz de volta os mortos por ocasião de sua vinda. Mas Paulo diz que é o arcanjo. Enfim, há muitos textos que apresentam o arcanjo Miguel como um dos nomes, uma das formas como Jesus se apresenta na Bíblia. Daniel 12, naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe do seu povo. O príncipe é Jesus. Em Daniel capítulo 9 diz que o príncipe é morto no meio da semana profética, é Jesus quem morre, o ungido. Então, não sei por que essa estranheza toda com esse assunto, porque defender o contrário, que Miguel não é Jesus, traz aí grandes problemas teológicos. Então, mais um ponto aí que é bom esclarecer. Leia depois aqui na descrição, assista depois ao vídeo que eu coloquei na descrição aqui sobre Miguel, e você vai perceber como a Bíblia é muito clara a respeito desse assunto também. O texto insinua que aquele arcanjo não pode ser o Senhor quando diz o Senhor te repreenda. Ora, Cristo sendo o próprio Deus, Deus Filho, tão Deus quanto Deus Pai, não poderia ele mesmo ter repreendido a Satanás? Não há problema nenhum, né, em dizer que o Senhor te repreenda, né? Deus te repreenda, na verdade ele mesmo sendo Deus está fazendo isso, né? O Senhor fez chover fogo da parte do Senhor. Eles agem em conformidade. Eles são uma triunidade que age em conformidade. Então, isso aqui realmente não é motivo nenhum para não crer que Miguel seja o próprio Jesus Cristo. A própria declaração do anjo mostra que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo não são as mesmas pessoas. Isso, para mim, é um ataque à cristologia. E, por fim, uma das declarações deles mais fortes e perigosas é o seu exclusivismo. Eles acreditam ser a única igreja, né? A igreja remanescente para o tempo do fim. E consideram as outras igrejas, as outras denominações, presbiteriana, batista, assembleia, como Babilônia, que ensinam doutrinas falsas. E vocês... Aqui é bom mais uma vez esclarecer o assunto, e como é bom você ouvir adventistas explicando aquilo que eles creem, né? Tá na moda aí a expressão lugar de fala, né? E os livros oficiais da igreja também que falam sobre isso. De modo algum, nós adventistas somos exclusivistas. Como poderíamos? Se o próprio Jesus disse, eu tenho ovelhas que estão em outro aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nos tempos finais haverá um só rebanho, em torno da verdade bíblica, não ecumenismo, né, que é um balaio assim de gato, digamos assim, né, que aceita qualquer um com as suas crenças e ideias e dogmas e erros doutrinários. Não, no final haverá um povo em torno da verdade, que é Jesus. A verdade vos libertará. Apocalipse 18 traz ali um verso que diz, sai dela, Babilônia, sai de Babilônia, sai dela, povo meu, para não participar de seus pecados. Nos últimos tempos, Deus terá um povo lá em Babilônia. Que é a Babilônia? É um sistema de confusão doutrinária, de erros teológicos. Não estamos aqui nos referindo a essa ou aquela igreja, enfim, nem nos compete criticar igrejas. O que Babilônia descreve é uma confusão doutrinária, ideológica. Aqueles que estiverem envolvidos nessa confusão fazem parte da Babilônia. Não tem como a gente dourar a pílula. Ou pertence ao povo de Deus, e há o conceito de remanescente na Bíblia, sim, Apocalipse 12, 17 e outros textos mais. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E 12, 17 diz, o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra contra o remanescente, o restante da sua descendência. Sim, há o conceito de remanescente e há o conceito de Babilônia. Mas quem sou eu para determinar se essa ou aquela igreja, se essa ou aquela pessoa está perdida
ou não faz parte do povo de Deus. Deus tem a sua igreja, alguns chamam de conceito de igreja visível e invisível, enfim, usam isso talvez para tentar entender um pouco mais a questão, mas o fato é que Deus tem povo dele, espalhado por todos os arraiais por aí, por todas as igrejas, até entre desigrejados, e ele está chamando esse povo para se reunir em torno da verdade. Nós não somos exclusivistas. Não negamos o conceito bíblico de remanescente. Claro que não. Há um povo na Bíblia. Há um povo que é identificado com a mulher de Apocalipse 12, como também haverá um povo identificado com a mulher de Apocalipse 17, a prostituta. Mas cada caso é um caso, Deus está decidindo cada um, Deus vê o coração de cada um, e essa afirmação não procede. Nós não cremos que apenas os adventistas serão salvos, como algumas seitas por aí acreditam e pregam. Por favor, tire isso da sua cabeça, né? Por exemplo, minha avó, minha querida avó paterna, era uma católica devota. E ela faleceu crendo em Jesus, amando a Deus. Nós não conhecíamos a mensagem adventista, não conhecíamos a Bíblia. E eu não posso dizer absolutamente, né? Mas eu tenho certeza praticamente de que eu encontrarei minha vovozinha no céu. Quero dar um abraço apertado nela. E quero ensinar para ela um monte de coisa que eu aprendi depois que ela faleceu. Nós cremos assim. Nós temos essa convicção de que Deus tem seus filhinhos espalhados, suas ovelhinhas espalhadas por todos os lados do mundo. E Ele as está chamando. Então, por favor, Pastor Paulo Júnior, revise esse conceito. E você também, que eventualmente tem essa impressão a respeito dos adventistas, também, por favor, repense essa ideia. Que toda igreja que arroga para si ser a única detentora da verdade, isso é muito perigoso, isso é tipo de seita. Nós sabemos que a salvação... A acusação de que somos seita ela é recorrente também em vários canais, vídeos, na boca de vários pastores, né? Mas isso é bastante injusto também, porque se você analisar as crenças adventistas, as 28 crenças, nós temos todas as crenças protestantes. Nós somos considerados seita pelo que temos a mais. Guardamos o sábado, cremos que os mortos estão no estado de inconsciência até a volta de Jesus, cremos no juízo pré-advento, cremos no santuário celestial, cremos que as leis dietéticas de um estilo de vida saudável, que funcionam curiosamente, né, ainda estão vigindo em nosso tempo, estão vigentes em nosso tempo. Nós somos considerados seita pelo que cremos a mais, mas desconsideram aquilo que nós cremos que é comum a toda a cristandade protestante. Nós cremos no solas também. Nós cremos na salvação pela graça, nós cremos na volta de Cristo, nós cremos no batismo por imersão, nós cremos, nós herdamos e reconhecemos isso, essas crenças bíblicas dos protestantes, dos batistas, dos metodistas. Então chamar-nos de seita pelo que temos a mais e que é bíblico é muito injusto. Mas tudo bem, o apóstolo Paulo mesmo, né, dizia no tempo dele que chamavam o caminho de seita, ou seja, os romanos, os pagãos, chamavam os cristãos primitivos de seita. Se ser seita é ser bíblico, eu aceito então essa alcunha pejorativa. Mas da forma como eles compreendem a palavra seita, eu não aceito, eu recuso essa pecha, né? Porque ela não corresponde aos fatos. Não está contida em uma só denominação, mas em uma só pessoa, Cristo Jesus. Então essa é a minha opinião da Igreja Adventista. E eu respeito a opinião dele, como eu já disse. Ela está equivocada em todas essas doutrinas e eu acho que ela se difere do cristianismo histórico em razão disso. Agora vamos ouvir parte de uma aula que foi ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, outro pregador a quem eu respeito profundamente, admiro, né, a coragem que ele tem, boas pregações. Mas nessa aula ele fala algumas coisas sobre os adventistas. Eu creio que algumas eu até já expliquei quando comentei ali a fala do pastor Paulo Júnior. Talvez eu pare aqui para acrescentar um ou outro detalhe, mas acompanhe então assim essa aula que ele ministrou sobre os adventistas. Hoje um ponto muito debatido, porque temos uma denominação religiosa chamada Adventismo do Sétimo Dia. Preste atenção, que nós consideramos seita. Por que consideramos seita? Porque 4 doutrinas essenciais da fé cristã são negadas por essa denominação. Primeiro, por que tem o nome Adventismo do Sétimo Dia? Primeiro, por causa da palavra advento, segunda vinda, que eles marcaram esse povo.
Não veio a primeira, marcou a segunda, não veio a segunda, marcou a terceira, não veio também. Lamentável esse comentário, né? Com todo o respeito ao pastor Hernandes, porque, veja, meu TCC em jornalismo, depois publicado em forma de livro, foi sobre a história da Igreja Adventista no Brasil e também falei um pouco sobre a história da Igreja Adventista no mundo. Aqui valeria muito a pena essas pessoas primeiro lerem sobre a nossa história. Livros como a História do Adventismo, meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, A Mão de Deus ao Leme, do pastor Enoque de Oliveira, uma história detalhada sobre o movimento adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a que ele se refere, nunca marcou datas para a volta de Jesus. Sabia disso? Guilherme Miller, que foi o primeiro a marcar uma data, né, com seus seguidores milleritas, era um pregador batista, certo? E esse movimento millerita, claro, vários dos seguidores desse movimento millerita, ou adventistas, porque pertenciam a várias igrejas, mas criam no advento. Então, em 1844, quando acontece o desapontamento ali, não havia Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda. Ela vai ser organizada quase 20 anos depois. Então, afirmar que os adventistas do sétimo dia, já como igreja, marcaram 1, 2, 3 datas para a volta de Jesus, é desconhecer tremendamente a história. Ellen White e os adventistas organizados como igreja, a partir de 1863, nunca marcaram data para a volta de Jesus. Eles entendem que, como está na Bíblia, ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Então é o tipo de informação que, infelizmente, lança dúvidas sobre nós e nos apresenta como realmente uma seita irresponsável. E a história não corresponde a essa fala do pastor Hernandes. Não, nós erramos na data. Nós erramos no local, não na data. Ele veio sim, mas entrou no santuário celeste. Quem fala isso são os milleritas, ok? Marcar a segunda vinda de Cristo é uma impropriedade, porque o próprio Jesus disse que esse dia só Deus sabe. Então, o nosso nome de igreja, Adventistas do Sétimo Dia, ou Adventista do Sétimo Dia, não deriva de marcação de datas, de forma alguma. Deriva da crença de que um dia Jesus vai voltar. Isso é chamado de advento, o segundo advento de Cristo. Então é preciso entender isso. Nosso nome denominacional, sim, ele expressa 2 das nossas crenças principais. Nós cremos na volta de Jesus para nos tirar deste mundo de pecado e cremos que o sábado é o dia verdadeiro de guarda, de repouso na Bíblia. Isso é o nosso nome. basicamente isso é esse. Adventismo do sétimo dia, por quê? Porque tudo isso está baseado na visão de Ellen White, que ela teve uma visão mística, que ela viu os 10 mandamentos do céu, e que ela... Acho que é bom de novo aqui enfatizar, né? Se você ler esse livro aqui, Nisto Cremos, você não vai encontrar textos de Ellen White para fundamentar nossas crenças. Nós cremos o que cremos com base na Bíblia. E, inclusive, quando você lê a história dos pioneiros adventistas, você vai perceber que todas as doutrinas que compõem esse credo, digamos assim, elas foram estabelecidas com base em profundo estudo da Bíblia, nunca em visões de Ellen White. Isso para nós é tão claro, mas infelizmente aqui também há uma distorção desse aspecto. Se diz especificamente no quarto mandamento, o mandamento mais importante. Então, quem não guarda o sábado, assim como os judaizantes diziam, quem não se circuncida, não pode ser salvo. Você já sabe, eu já expliquei, isso é falso, né? Muitas pessoas que não guardam o sábado estarão no céu, obviamente. Não é isso que determina a salvação. A salvação é determinada por aceitar a graça de Cristo, os méritos de Cristo. O ladrão da cruz sequer foi batizado. Ele aceitou Jesus e morreu. E Jesus garantiu a salvação dele. Um dia ele estará no paraíso com Jesus. Então é uma pena. Isso, como disse o meu amigo Adriano, é uma papagaiada. As pessoas vão repetindo, querendo que a repetição torne a coisa verdadeira. Mas não é falsa. Não há uma questão de guarda de mandamentos com o sentido salvífico, redentivo. Nós não cremos assim. Por favor, pastor Hernandes, refaça esse seu pensamento, né? Quando ministrar de novo essa aula, por favor, corrija esse ponto, né? Nós não pensamos dessa forma. A salvação está atrelada ao sábado. Isso é, de certa forma, colocar um outro elemento a mais do que a fé em Cristo para a salvação. A salvação não é só em Jesus. Jesus mais o sábado.
E a Bíblia não diz que é Jesus mais o sábado, nem Jesus mais a circuncisão, nem Jesus mais isso, nem Jesus mais aquilo. A salvação é só em Jesus. É o que ensinamos desde sempre. Eu vou entrar na questão do sábado ainda, mas vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é que também, ao mostrar que Jesus veio para o santuário celeste para fazer expiação, está se negando a expiação plena, completa e cabal da cruz. Creio que eu já expliquei suficientemente bem esse ponto também. Se você ainda tem dúvidas, leia o que os adventistas falam sobre isso. Leia o que a igreja ensina sobre isso. Jamais negamos o que Jesus fez na cruz do Calvário. É uma pena, mas eu creio que eu já expliquei suficientemente bem a questão do juízo, a questão do santuário celestial e o que Jesus fez na cruz por nós. Doutrina da expiação, doutrina essencial da fé cristã. Quarto lugar, quarta doutrina essencial. O adventismo nega as penalidades eternas. O adventista diz que não tem inferno. Morreu, está salvo, ok. Está perdido, acabou. Não tem inferno. Está perdido e acabou é uma penalidade eterna. A pessoa não volta mais à vida, a pessoa está morta para sempre. Então nós não negamos a penalidade eterna. Nós negamos o dogma da penalidade que envolve queimar no fogo para sempre. Isso não é bíblico. Mas dizer assim, nesses termos, é também um tanto equivocado, que nós estaremos negando a penalidade eterna, como se não houvesse pena para as pessoas que rejeitaram a salvação e foram ímpias. Haverá um fogo, haverá um castigo e depois uma destruição definitiva. A Bíblia fala que o mal não se levantará a segunda vez. Ora, mas quem mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Senhor Jesus. É uma doutrina que talvez nós gostaríamos de tirar da Bíblia, mas está na Bíblia. Já expliquei também esse ponto. Quando Jesus veio, vocês se lembram disso? Que Jesus Cristo foi, de certa forma, quebrador do sábado judaico. Porque, além dos aspectos todos, eles criaram uma série de regrinhas para guardar o sábado. Jesus quebrou todas essas regras. Mas você pode argumentar assim, bom, mas Jesus ia nas sinagogas, e Paulo também. Você sabe que regras Jesus quebrou, entre aspas, no sábado? Os judeus, para tentar proteger o mandamento do sábado, criaram um monte de regrinhas, centenas delas. Então, quando alguém cuspisse no chão, por exemplo, quando alguém cuspia no chão, para eles era como se estivesse arando o solo. E aí isso era trabalho. Então não podia cuspir no chão no sábado. Onde é que está na Bíblia isso? Lugar nenhum. Colher espigas para se alimentar no sábado. Eles consideravam como se estivesse trabalhando ali na lavoura. Onde é que está na Bíblia isso? Pelo contrário, a Bíblia até fala que se a pessoa estivesse com fome, ela poderia colher sim espigas na plantação alheia. Não era pecado, não era roubo. Então se alimentar no sábado não é pecado. Eles consideravam que caminhar alguns quilômetros no sábado era pecado. Então eles colocavam, olha como eles inventavam a regra e inventavam a forma de quebrá-la. Colocavam ali uns alimentos no dia anterior, uma trouxinha com os alimentos, um lanche, e aí chegavam lá, comiam aquilo e ali zerava a contagem, podiam caminhar mais um tanto. Essas regras humanas Jesus realmente desprezou. Ele cura no sábado. Ele diz para o paralítico, pega a sua esteira agora e vai para casa. Qual é o problema de você enrolar uma esteira e levar para casa? Curado, renovado. Jesus, ele faz várias curas no sábado, justamente mostrando que como Criador, ele quer tornar esse dia um dia de libertação, um dia de bênção. Não é pecado nenhum isso. Então não confunda as regras humanas que Jesus desconsiderou, porque ele veio ensinar como guardar o sábado corretamente, com os mandamentos que ele obedeceu como o legislador. Jesus nunca quebrou um mandamento, porque se ele quebrasse, o que diz a Bíblia? Pecado é transgressão da lei. O conceito básico de transgressão de pecado é quebra da lei. Se Jesus tivesse quebrado qualquer mandamento, ele mesmo se faria pecador e careceria de redenção por causa disso. Então, isso é complicado. Dizer que Jesus transgrediu um mandamento é muito sério. Isso não deve ser repetido por aí, porque coloca Jesus como um pecador. Ele não quebrou a lei de Deus, ele desconsiderou regras humanas que não faziam sentido. Quando Paulo ia nas sinagogas, porque as sinagogas, quem frequentava as sinagogas? Os judeus. Que judeus? Judeus não convertidos. Paulo ia nas sinagogas
sinagoga porque ali era o primeiro ponto de contato para pregar o evangelho, porque aqueles judeus acreditavam no Velho Testamento. O que ele quer sugerir, e outros pastores fazem a mesma coisa, é que Paulo só ia à sinagoga no sábado porque os judeus estavam lá no sábado. Então é, na verdade, um momento de pregação, de missão, e não que Paulo guardasse o sábado. Então eu vou ler para você agora Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler aqui os versos 11 até 13, 11, 12 e 13. Um momento em que Paulo estava numa cidade pagã, não havia sinagoga ali, portanto não havia uma casa de culto para onde ele pudesse ir no sábado. O que ele fez? Vamos ver. Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Filipos, uma cidade pagã. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Que linda cena, hein? E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então um grupo de mulheres chegou para lá e eles passaram então a pregar para aquelas mulheres. Esse argumento não se sustenta, meu querido, porque onde havia sinagoga, Paulo estava lá, claro, porque ele queria também pregar Jesus aos judeus, certo? Mas se não houvesse a sinagoga, o que ele fazia? Ia para um local tranquilo para fazer o seu culto ali com Deus. É o que nós também fazemos, os adventistas, né? Nós nos reunimos na igreja aos sábados, temos a escola sabatina, temos o nosso culto divino de adoração, mas já houve vezes em que eu estava viajando com a minha família, por exemplo, e num sábado nós não tínhamos um local para nos reunirmos com outras pessoas, nós fomos ali para um local tranquilo, para um parque em meio à natureza e fizemos ali o nosso culto. Na pandemia, com as igrejas fechadas, nós fazíamos o nosso culto em casa, orávamos, cantávamos hinos, líamos a Bíblia, assistíamos alguma boa pregação na internet. Percebe? Então esse argumento realmente ele não procede. O apóstolo Paulo, ele guardou o sábado após a ressurreição de Cristo, porque ele era um fiel guardador da lei de Deus, a lei que foi dada por Jesus, escrita pelo dedo de Deus, como está em Êxodo 31, nas tábuas da aliança. Cabia a Paulo mostrar pelas profecias que aquele Messias que eles aguardavam era o Jesus de Nazaré. Eu li na sinagoga. Mas no momento em que aquele judeu ou um gentio era convertido a Cristo e entrava para a igreja cristã observava qual dia da semana, o seu culto, para celebrar a ceia, no domingo. Isso é incorreto, né? Na verdade, como eu já disse, os poucos versos do Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana não falam de um dia de guarda em substituição ao sábado. Os evangélicos e protestantes tiveram que encontrar uma justificativa para guardar esse dia. Só que eu quero mostrar para você agora um documento, aqui está, um catecismo romano, de 1951, Frei Leopoldo Pires Martins, versão fiel à edição autêntica de 1566, ok? Um documento católico. Na página 440, há aqui uma afirmação bastante contundente e eu creio que incômoda para os protestantes que guardam o domingo. Por quê? Porque aqui o texto diz o seguinte, ó, página 440, aqui está, eu até grifei ali, né, o trecho deste catecismo aqui de 1951, publicado em 1951, mas fiel à edição de 1566. Diz assim: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como esse dia começou a brilhar, assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo ou o universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos fosse ele chamado domingo. Veja, a igreja cristã aqui, na verdade, é a igreja católica, né? Porque isso aqui acontece, a primeira vez foi ali em 320 e pouco, por Constantino, e depois a igreja católica romana acaba aceitando, né, esse primeiro decreto dominical. Então o catecismo afirma que, na verdade, a mudança se deu por parte da igreja vigente naquele momento histórico, a igreja romana.
E há outros catecismos e literatura católica que afirmam de forma corajosa, honesta, que a mudança foi feita pela Igreja Romana. Não foi uma mudança feita por Jesus. Não, os apóstolos não guardaram o domingo. Isso é uma coisa que se diz de forma leviana até. Como eu acabei de mostrar para você, o apóstolo Paulo guardava o sábado. Maria, as mulheres que acompanharam Jesus em seus últimos momentos, antes da morte, guardaram o sábado mesmo após a morte de Cristo. O Apocalipse fala da guarda da lei de Deus, e a lei de Deus só tem uma na Bíblia. É a lei que traz ali o quarto mandamento como sábado. Então o que acontece? Os católicos, pelo menos, são honestos e coerentes com aquilo que fazem, porque eles entendem que o Papa, a autoridade eclesiástica, tem poder para alterar a palavra de Deus, a Bíblia. Então, embora as Bíblias católicas tragam ali no mandamento certinho o sábado, né, e todos os textos do sábado estão lá preservados, eles entendem que a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia, que o clero tem essa autoridade, o Papa. Então, se ele diz que é domingo, eles passam a guardar o domingo. Ok. Agora, a situação complicada ficam os protestantes, os evangélicos, porque não querem admitir que estão seguindo uma tradição católica. Um mandamento que foi mudado, que no catecismo está como domingo e festas de guarda. Então tentam, de alguma forma, usar um argumento bíblico. Só que o argumento da ressurreição não se sustenta. Porque a ressurreição é símbolo de quê? O que tem como símbolo a ressurreição? O batismo. Quando a pessoa morre e ela volta, né, assim, simbolicamente, ela volta à vida do túmulo de água para uma nova vida. A ressurreição não tem nada a ver com o domingo como dia de repouso. Não há nenhum texto que traga esse tipo de coisa. Então é preciso ser honestos, né, com a palavra de Deus, com a história, e entender que essa mudança não reflete a vontade de Deus. Ela é uma mudança que foi feita unicamente com base na autoridade humana, na pretensa autoridade humana, porque Deus, ele institui um memorial da criação. É o dia do aniversário da Terra. O que você acharia se eu dissesse para você, olha, você faz aniversário no dia 2 de março, então a partir da manhã você vai fazer no dia 3. Não faz sentido isso. E você nem acharia isso correto. O dia do aniversário da Terra é o sábado. É o dia da criação. Agora dizer que é um outro dia, não faz sentido. Deus certamente não aceita esse tipo de coisa. Eu vou fazer um trato com você. O próximo vídeo aqui seria do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos, a quem eu respeito profundamente também, tanto quanto os anteriores. Mas esse vídeo já está muito longo. Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar por aqui com uma oração e vou deixar então para um próximo vídeo comentar uma fala aqui que o pastor Augusto Nicodemos faz, respeitosa também como as dos anteriores, né? Você percebe que eles não atacam a nossa igreja, não atacam os membros da igreja, é uma discussão teológica. Então é o que eu farei também depois ao comentar o vídeo aqui do pastor, reverendo Augusto Nicodemos, a quem eu conheço pessoalmente e nutro aí um respeito, uma consideração profundos. Então eu deixo isso para um outro vídeo, combinado? E espero que este vídeo aqui, que ficou bem longo por sinal, sirva de reflexão, tanto para que um adventista se aprofunde também no conhecimento daquilo que ele crê, e também para ajudar os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos protestantes, católicos, a ter uma compreensão mais precisa também do que nós adventistas acreditamos, cremos e ensinamos. E repito, né, se você quer saber o que pensamos, leia a nossa literatura oficial, aquilo que teólogos adventistas escreveram, certo? Sem ataques, mas com base na Bíblia Sagrada. Esses livros aqui da CPB são bastante claros e ajudam muito nessas questões e outras mais também, que muitas vezes alguns aí falam sem ter conhecimento de causa. Tá bom? Vamos terminar com uma oração? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, a nossa suprema regra de fé e prática, nos ensina, nos admoesta, nos enche de esperança e nos mostra o caminho certo a seguir. As doutrinas bíblicas são uma expressão da Tua vontade para a nossa vida. E nós queremos Te pedir, Senhor, que nos abras o entendimento para compreender corretamente a Tua palavra. Se neste vídeo eu falei para alguém que tem dúvidas sobre o que pensam os adventistas, Senhor, ajuda essa pessoa a ter um entendimento mais claro, mais preciso a respeito desses assuntos. Eu te peço, Pai, uma bênção especial sobre o pastor Paulo Júnior, sobre o pastor Hernandes, sobre o pastor Augusto Nicodemos, que eles continuem te servindo, sendo instrumentos de salvação, levando a palavra a muitas pessoas, mas que nesses pontos eles possam parar e refletir também. Que o Teu Santo Espírito fale à mente deles, ao coração deles, para que eles possam compreender que algumas coisas que falaram com respeito aos adventistas, à igreja adventista, não estão corretas e que não deveriam propagar esse tipo de informação
não verídica. Abençoa a vida deles, a família deles, o ministério deles. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.